Boa noite, minha gente. Estamos aqui para mais um encontro, mais uma aula nossa no curso de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Hoje o nosso tema é sobre a questão das tecnologias. Às vezes nos perguntamos até que ponto tecnologia é algo neutro ou é uma produção neutra das estruturas sociais. Existe uma coisa que eu quero revelar aqui, que é a face oculta das tecnologias e se traduz em face oculta do progresso. Exploração do trabalho, captação de minérios na natureza ou exploração da natureza. Interesses econômicos formam um jogo complexo que faz com que a nossa sociedade caminhe nessa perspectiva, nessa direção. Proponho aqui, então, uma análise crítica sobre os custos humanos e geopolíticos dessa coisa que nós chamamos de era digital. Bom, aí a estrutura da nossa apresentação, né? A questão da exploração da natureza, no sentido de tecnologia como terras raras, a materialidade, a matéria-prima, exploração do trabalho, tecnologia como interesse econômico e reflexões finais que eu vou apresentar a vocês depois. Muito bem, então vamos passar à nossa próxima parte. Todos nós sabemos que no mundo em que vivemos, toda a produção tecnológica depende da nossa relação com a natureza e depende de elementos naturais que nós buscamos cotidianamente nessa natureza. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão das terras raras, né, que são os minerais invisíveis que sustentam o que nós chamamos de era digital. A era digital é a coisa mais linda que todos nós utilizamos, que somos tecnológicos, ela tem um pé no processo de exploração da natureza. Vamos lá, então. O que são as terras raras? Como vocês estão vendo nos slides, na apresentação, são um grupo de 17 elementos químicos essenciais para o funcionamento, ou que são necessários, né, não ao mesmo tempo, mas de forma concomitante, mas de modo aleatório, muitas vezes, ou de forma não concomitante, né, às tecnologias modernas. Tá, apesar do nome, essas terras não são escassas na crosta terrestre. Mas a sua concentração econômica e o seu processamento, que é complexo, as tornam estratégicas. Por isso, chamamos aí de terras raras. Elas possuem propriedades estratégicas, né, que são magnéticas, elétricas, ópticas, catalíticas, né, e têm aplicações, né, em tudo aquilo que nós utilizamos. Elas estão presentes no nosso dia a dia. Os eletrônicos de consumo, seja smartphone, tablets, computadores, servidores, em veículos elétricos, né? Hoje muita gente tem aí os seus carros elétricos, nos motores, nas baterias de íons de lítio, na energia renovável, né? Nas turbinas eólicas, nos painéis solares, na defesa aeroespacial, nos radares, mísseis, sistemas de navegação, na inteligência artificial, em data centers, servidores, hardware e coisas especializadas. Resumindo o que a gente falou, sem terras raras, esses sistemas seriam mais ou menos eficientes e mais caros, né? Comprometendo o quê? Toda a infraestrutura tecnológica moderna. Então, sem essas terras raras, né, nós encontraríamos
esses produtos, essas tecnologias, né, menos eficientes. Então, é isso que a gente precisa entender. Daí a necessidade, de pensarmos o porquê da exploração, e como se dá a exploração. Quais os impactos da exploração desses elementos na natureza? Isso é fundamental para a gente pensar um pouco mais sobre o avanço dessas tecnologias. Do ponto de vista geopolítico, o que nós percebemos, na verdade, é o início de uma hegemonia chinesa nesse processo. Quando eu falo hegemonia chinesa, nós precisamos pensar no seguinte: hegemonia em que sentido? Hegemonia na posse e na exploração e na transformação dessas terras raras. O território chinês se encontra sobre, em seu território, né, sobre uma enorme capacidade, o volume de terras raras possíveis de extração. Então, a China estabelece lá, como vocês estão vendo no texto, um domínio quase total sobre o que a gente chama de cadeia de valores dessas terras raras, desde a mineração até o refino e processamento. Mas isso foi uma construção que os chineses foram fazendo durante muito tempo, foram elaborando, foram planejando, né, uma participação forte a mão do Estado na economia, né? Isso vai gerar uma posição estratégica que confere à China um poder geopolítico sem precedentes nessa que nós chamamos era digital. A China possui 70% do processamento global, 90% dos elementos refinados e 41% de baterias de cobalto. Não é brincadeira. Nesse sentido, a gente tem que pensar também todo o processo de extração e de transporte, toda a questão da logística da utilização, da extração e da utilização desses materiais. Construção de estradas, ferrovias, portos, né, para garantir a exploração não só em território chinês, mas em outros territórios, né? Nesse sentido, as empresas chinesas chegaram a investir 8 bilhões de dólares em projetos de mineração no continente, inclusive africano. Controle da maioria das minas industriais de cobalto no Congo, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Empréstimos governos africanos que superam aí a 152 bilhões de dólares. Agora, outra história não são só os empréstimos, outra história é como esses governos utilizam os empréstimos. Ele tem uma finalidade, né? Mas vamos lá. Projetos em várias regiões. Tem uma questão sobre a China que eu queria apontar para vocês, que apesar da exploração e do interesse econômico chinês, a China não pretende um monopólio político dessas regiões, né? Ela não pretende um monopólio político dessas regiões, diferente de outros setores geopolíticos, estratégicos, por exemplo, ligados ao Ocidente. A gente entende que, historicamente, sempre pretenderam e pretendem o controle geopolítico e dessas regiões, inclusive para compensar e para favorecer não uma sua população, mas uma minoria que controla o Estado, o sistema financeiro e por aí afora. Bem, muito bem. Avançando um pouco mais, nós precisamos entender uma outra coisa importante, que é o peso, a importância dessas terras raras na construção de complexos industriais militares. Então, esse novo complexo industrial militar, a gente pode chamar de complexo industrial militar mineral. Por quê? Porque a digitalização tornou-se o vetor da militarização. Sistemas de vigilância, inteligência artificial,
militares, centros de comando digital, depende de minerais críticos, energia constante e território disponível. Então, esses minerais críticos tornaram-se ativos estratégicos, isso é muito importante, é uma linguagem econômica, são ativos estratégicos essenciais para a soberania nacional e a disputa por essa hegemonia global, que, aliás, nós estamos vendo hoje em dia. Né? Então, pense, senhores, que os movimentos internacionais desses governos, eles são à toa, eles são só por questões de serem mais bonitos ou mais feios, não tem nada disso. O que está em jogo é o poder, e é o poder econômico. Né? Então, a tecnologia digital e militar compartilham a mesma base mineral de todas as outras tecnologias. Né? Eu não vou ficar aqui entrando na questão da guerra do Irã, né, porque isso é um outro tema, é um tema muito complexo também para a gente discutir aqui. Né? Mas o que nós temos? Nós temos um consumo voraz e uma dependência desses materiais. Né? Então, nós precisamos repensar o que nós queremos, o que nós fazemos. Para vocês terem uma ideia de quanto de terras raras a gente gasta em equipamentos militares. Né? Vamos pegar alguns artefatos. Aqui nós temos um caça F-35, né? Os principais símbolos da aviação de combate norte-americana. Eles precisam de imãs permanentes, radares, né? E uma série de outros elementos que necessitam de terras raras. Né? Para cada caça desse, 418 quilos de terra rara. Um destroyer, né? Que ele precisa de sistema de radar de longo alcance, orientação de mísseis, né? 2.600 quilos. Um submarino nuclear, né? Motores, propulsores, mísseis, né? O Tomahawk, né? E sonares, né? Motores, sensores, armas, 4.600 quilos. Vocês já imaginaram a quantidade de terras raras, de minerais que nós precisamos utilizar, né? Ou que nós precisamos extrair da natureza? Quais são os reflexos dessas extrações? Quais são os reflexos dessa exploração? Precisamos pensar um pouco sobre isso. Estamos falando de tecnologia, de produção de tecnologia. Nós não estamos falando aqui de política, de extração mineral. Não, estamos falando de tecnologia. Estamos falando de elementos necessários para você ter o que? As tecnologias. Por isso, não adianta eu ficar discutindo só os artefatos tecnológicos no campo do laboratório. Né? A extração mineral, esse mineral que vai ser processado, vai chegar ao laboratório, vai se tornar artefato X ou Y, ele tem que estar na nossa discussão tecnológica. Por isso, não só por isso, mas também por isso, é que a gente afirma que as tecnologias elas não são neutras.